Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje o tema do vídeo é bastante interessante. E eu já fiz um vídeo relacionado a esse tema, porém eu fiz em formato de short, onde eu dividi ele em duas partes, mas ele não ficou muito legal. Então decidi refazer e estar postando, pois eu sempre achei muito bacana como a Bíblia apresenta esses guerreiros. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar os maiores guerreiros mencionados na Bíblia. Seja muito bem-vindo e se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e assim você será notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Deixe um gostei também para valorizar o trabalho e me ajudar a produzir mais conteúdos para o YouTube. Agora, vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. A Bíblia nos apresenta diversos guerreiros, homens valentes que lutaram no exército de Deus e foram reconhecidos como guerreiros valentes. De matadores de gigantes a destruidor de exército, hoje veremos quem são esses homens que não temiam o combate. E já que falamos de matador de gigantes, vamos começar com ele, Davi, um jovem pastor de ovelhas, mas que, mesmo sendo jovem, já saía no braço com leão e urso. O cara não tinha medo de bicho nenhum. Se aparecesse no pátio do seu pai, virava estampa de camisa em segundos. Porém, o que Davi não sabia era que iria vir um desafio maior para ele. E esse desafio seria um gigante. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, vai narrar um momento em que os filhos de Israel vão guerrear com os filisteus, onde os exércitos ficam um de frente para o outro, esperando quem ataca primeiro. Até que Golias, um gigante que tinha aproximadamente 2,90 metros, carregava uma lança, um escudo e uma espada. Todos do exército de Israel temeram ao ver esse grande guerreiro. A Bíblia diz que Golias lançou um desafio: escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Não teve um valente naquele momento que teve a coragem de lutar contra Golias, mas até que ele surgiu. Estava no momento certo e na hora certa. Ouviu Golias lançar o seu desafio diário, e na hora surgiu uma raiva em Davi, e uma coragem que ele foi até o rei Saul dizer que iria lutar contra aquele gigante. E não só lutar, mas que iria vencer. Olha a coragem desse garoto. Então, com um cajado na mão e uma atiradeira, ele vai ao encontro de Golias. Ali, meus irmãos, a história estava sendo feita. Davi, um simples pastor de ovelha, vence o gigante que era um guerreiro desde a mocidade. O cara nasceu com uma espada na mão, mas ele não contava com o poder de Deus que estava sobre Davi. E ali ele vira saudade. Davi vence o gigante com uma pedrada na cara e sai conhecido como Davi, o matador de gigantes. Existem outros feitos dele na Bíblia, mas com toda certeza esse foi o maior feito dele em combate. O próximo guerreiro é ele, Josué, sucessor de Moisés, um líder militar e espiritual fundamental na história de Israel. Como um dos 12 espiões enviados a Canaã, o único além de Caleb deu relato positivo sobre a terra prometida. Inclusive, o cara já queria sair no braço com geral. Ele estava com sangue nos olhos naquele momento. Ele era diferenciado. O braço direito de Moisés assumiu uma liderança com coragem e obediência, conduzindo a conquista da terra prometida, a divisão das terras entre as 12 tribos e renovando a aliança do povo com Deus. Liderou os israelitas na travessia do Rio Jordão e conquistou Jericó com estratégias divinas e militares. Conhecido pela estratégia de combate em terreno montanhoso e por batalhas notáveis, como quando o sol parou para garantir a vitória, de acordo com relatos bíblicos. O próximo guerreiro que iremos falar é conhecido por sua força sobre-humana, que matou um leão rasgando ele no meio como se fosse papel. Estou falando dele, meus irmãos, Sansão. Sua história começa no capítulo 13 de Juízes, e lá vemos um pouco dos seus feitos. Além de ter matado um leão, ele destruiu um exército de 7.000 filisteus com apenas uma queixada de jumento. O cara era diferenciado mesmo. Ele derrubou os portões de uma cidade chamada Gaza e carregou no lombo até um alto de uma colina, despertando o medo nos seus inimigos com sua força descomunal. Seu último feito em vida foi nos seus últimos dias, quando já não estava vivendo seu tempo de glória, mas pelo contrário, estava servindo como palhaço para os seus inimigos. Pediu a Deus que desse a ele uma última vez força para destruir seus inimigos, e assim derrubou um templo filisteu com os próprios braços e derrotando mais inimigos na sua morte do que quando esteve vivo. Antes de falar do próximo guerreiro da Bíblia, eu quero falar um pouco desse grupo de guerreiros de elite que fazia parte do exército de Davi. Estou falando dos valentes de Davi. Eles são um grupo de elite do rei que fazia parte do exército e o acompanharam nas suas principais campanhas e perseguições. Eles eram reconhecidos por serem guerreiros que não aparentavam medo e detentores de uma bravura surreal. Desse grupo de guerreiros de elite, 3 nomes se destacam por seus grandes feitos. O primeiro é Josebe-Basebete. O cara brandiu a sua lança contra 800 homens e os feriu de uma vez. Meu irmão, isso não é para qualquer um. O segundo é Eleazar. Lutou contra os filisteus
até sua mão se cansar e ficar pegada à espada. O exército de Israel só voltou para pegar os despojos da guerra, porque esse guerreiro já tinha acabado com todos aqueles soldados inimigos. E o último é Samar, defendeu um campo de lentilhas contra os filisteus sozinho, obtendo uma grande vitória. Esses homens não apenas lutaram, mas também demonstraram devoção extrema, como no episódio em que 3 deles romperam o acampamento filisteu para buscar a água da cisterna de Belém para Davi. Davi só tinha pensado em tomar uma água e os caras já estavam lá, enfrentando o exército, passando no meio do campo de batalha para poder pegar água para o seu rei. Existem outros guerreiros desse grupo de valentes de Davi, porém, quem ganha destaque na Bíblia são esses 3, pois os caras eram valentes mesmo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou desse vídeo, considere deixar o gostei e se inscrever no canal. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, ou quiser uma segunda parte, comenta aqui nesse vídeo que eu faço a segunda parte. Se chegou até aqui, eu agradeço e peço que me ajude nesse projeto, e vamos nos tornando um grande grupo que ama a palavra de Deus. Fique com Deus e graça e paz.